Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AES aqui na sua televisão. Sou o Paulo Ade e ao longo dos próximos 50 minutos vamos focar a nossa atenção na vida da Igreja Católica, especialmente em relação aos cristãos perseguidos, à Igreja que sofre. No maior país muçulmano do mundo, a Indonésia, existe uma pequena ilha onde ainda há vestígios da presença portuguesa. Dos tempos coloniais ficaram palavras soltas, expressões do dia-a-dia, nomes de pessoas e a religião. Na Ilha das Flores é possível escutar ainda em português, como se fosse numa ladainha, as orações do Pai Nosso e da Ave Maria. Nesta ilha, quase um enclave cristão no meio do mundo islâmico, duas mulheres consagraram as suas vidas a Deus. A história das irmãs Maria Erna e Luísa Maria é apenas uma das muitas histórias que vamos contar por aqui no programa de hoje. Lágrimas e sorrisos lado a lado, dor e alegria, morte e esperança. Isto é a Fundação AES. Todas as semanas, sempre a esta hora, sintonize connosco, sintonize com a ajuda à Igreja que sofre. Vamos então ao primeiro tema do programa de hoje, em que contamos, como habitualmente, aliás, com a Catarina Martins Betancourt, diretora da Fundação AES aqui em estúdio. Olá, Catarina. Olá, Paulo. O programa de hoje arranca com a notícia de que a Igreja do Paquistão assinalou no passado domingo o 8º aniversário da morte de Shahbaz Bhatti, assassinado em 2011 por defender a inocência de Asia Bibi. Foi, Catarina, no dia 2 de março de 2011. Precisamente, Paulo, foi de facto no dia 2 de março de 2011, após ter saído de sua casa, que Shahbaz Bhatti foi brutalmente assassinado por um grupo de terroristas que mais tarde se identificou como pertencentes à Al-Qaeda do Punjab. Shahbaz Bhatti, o único ministro católico do governo paquistanês de então, foi morto por ter defendido a inocência de Asia Bibi, a cristã acusada de blasfémia por ter bebido um copo de água de um poço e condenada, pois, em 2010, à pena de morte. Este processo só terminaria no final do ano passado com a absolvição desta mulher, mãe de 5 filhos, pelo Supremo Tribunal de Justiça. No domingo passado, Shahbaz Bhatti foi recordado pela coragem com que assumiu a defesa de Asia Bibi, mas também por uma vida sempre ao lado dos mais fracos e dos perseguidos da sociedade paquistanesa. De facto, Paulo, a aldeia de Kashpur, onde o Shahbaz Bhatti nasceu, e a cidade de Islamabad, a capital do Paquistão, foram então palco das duas principais manifestações, destas cerimónias evocativas deste antigo ministro das minorias, que foram organizadas pela All Pakistan Minorities Alliance e pela ONG Missão Shahbaz, que foi lançada pelo seu irmão, Paul Bhatti, precisamente com este objetivo de continuar o seu legado e missão de defesa pelas populações mais desfavorecidas do país. O padre Emmanuel Parvez, conterrâneo de Shahbaz Bhatti, recordou como um homem de profunda fé e um líder destemido na defesa dos oprimidos, dos pobres e dos que não tinham voz na sociedade paquistanesa. A causa de Asia Bibi transformou-o num alvo dos grupos radicais, tendo recebido, Catarina, várias ameaças de morte. Exatamente, Paulo, e o padre Parvez lembrou também pela forma desassombrada como lidou com todas estas ameaças. Este sacerdote disse que, apesar dele saber os riscos que corria, o Shahbaz estava determinado a continuar esta luta, esta sua missão pela defesa dos mais pobres, e disse mesmo que nunca abandonaria os mais pobres e os perseguidos. A luta contra a lei da blasfémia, usada tantas vezes de forma injusta no Paquistão, normalmente para acusar pessoas pertencentes às minorias religiosas do país, como é o caso, por exemplo, dos cristãos, é agora um dos objetivos principais da missão Shahbaz, uma organização não-governamental lançada por Paul Bhatti como homenagem ao seu irmão assassinado há 8 anos. Paul Bhatti já esteve em Portugal em 2015, a convite da Fundação AES. Numa entrevista que nos concedeu então para a rádio, assumiu a urgência da luta contra a lei da blasfémia, lembrando o envolvimento do seu irmão na defesa de Asia Bibi e na proteção das minorias religiosas do Paquistão. Yeah, I'm carrying on the legacy of my late brother Shahbaz Bhatti. It's not only fighting the blasphemy law, it's a very wide, Sim, estou a dar continuidade ao legado do meu falecido irmão Shahbaz Bhatti, não só combatendo a lei da blasfémia. É uma luta amplamente difundida pela igualdade humana, atitudes sociais e a liberdade religiosa no Paquistão. Defender as vítimas que são falsamente acusadas de blasfémia é uma parte da nossa luta. Assim, tal como acontece de forma diferente com a pobreza e a literacia que criaram discriminação entre o povo e as pessoas que são marginalizadas pela sociedade.
Esta parte da sociedade é uma vítima fácil e muitas vezes a falsa acusação de blasfémia é mais comum neste setor da sociedade. Por isso, tal como aconteceu com Asia Bibi e muitos outros no passado que foram acusados de blasfémia, descobrimos que se tratavam de acusações falsas. No que diz respeito à lei, faz parte da lei a condenação à morte se cometermos blasfémia. Neste caso, foi o que aconteceu com Asia Bibi. Foi acusada de blasfémia e condenada à morte, primeiro num tribunal de primeira instância e depois num tribunal de instância superior que manteve a decisão. Ao ter conhecimento de que se tratava de uma acusação, o meu irmão tentou defender esta mulher e, ao defendê-la, criticou esta lei de forma muito forte e queria mesmo alterá-la, e foi morto por ser alguém contra essa filosofia radical que quer impor a sua ideologia no Paquistão. Ele era uma grande ameaça. Para além do seu apoio à Asia Bibi, há muitos anos que recebia ameaças. Durante 28 anos da sua vida, ele combateu para proteger as minorias religiosas que são perseguidas no Paquistão. Vamos continuar focados no Paquistão. Como referiu mesmo agora Paul Bhatti, por causa da famigerada lei da blasfémia, a cristã Asia Bibi esteve presa no corredor da morte durante largos 9 anos. E tudo apenas por ter bebido um copo de água de um poço. O seu caso acabou por ser revisto no passado dia 29 de janeiro pelo Supremo Tribunal de Justiça. Mas o facto de ter sido ilibada de todas as acusações não impede que sobre ela permaneça a ameaça de morte de grupos radicais, mobilizados normalmente pelo partido Tehreek-e-Labbaik Pakistan. E, infelizmente, Catarina, há muitas Asia Bibi ainda no Paquistão. Infelizmente, Paulo, e de facto há muitas pessoas presas por causa desta lei e calcula-se que atualmente estejam cerca de 25 cristãos presos exatamente por causa desta lei da blasfémia. Portanto, é um número tremendo, Paulo, e que nos obriga a trabalhar, que nos obriga a continuar a mobilizar todas as nossas energias para defender estas pessoas que estão presas por causa desta lei da blasfémia, tal como fizemos com a Asia Bibi, que só foi libertada graças a toda a pressão que foi feita a nível internacional e também à enorme campanha internacional que foi desencadeada também para em defesa desta mulher, não é? E uma das vozes que mais se escutou na defesa de Asia Bibi foi a do Papa Francisco. Falo do Papa Francisco, pois este mês de março o vídeo do Papa é sobre os cristãos perseguidos e tem o apoio, Catarina, da Fundação AIS. Exatamente, de facto este vídeo, a edição de março do vídeo do Papa, é dedicado aos cristãos perseguidos, aos cristãos que vivem em países onde a liberdade religiosa e os direitos humanos ainda não estão assegurados. E, portanto, o vídeo é produzido pela Rede Mundial de Oração do Papa, em colaboração com a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. E neste vídeo, o Santo Padre pretende chamar a atenção de todos para esta realidade, lembrando que há mais mártires nos dias de hoje do que nos primeiros séculos do cristianismo. O presidente internacional da AIS já veio dizer que é muito importante o facto de o Papa falar, uma vez mais, na questão dos cristãos perseguidos e associar também, uma vez mais, Catarina, a Fundação AIS a esta matéria. Sim, Paulo, de facto, o nosso presidente internacional da Fundação AIS, Thomas Hein-Geldern, é bastante significativa a intenção de oração do Papa Francisco, diz-nos ele, para a comunidade cristã. Ele diz: orar pelos nossos irmãos e irmãs perseguidos e discriminados é um dos pilares da missão da Ajuda à Igreja que Sofre, desde o seu início, recorda-nos o nosso presidente Hein-Geldern, e por isso estamos extremamente honrados em ser uma parte ativa deste vídeo do Santo Padre, acrescentou ele numa mensagem que nos enviou. E para Portugal, para o Secretariado Português da AIS, a notícia de que o vídeo do Papa era sobre os cristãos perseguidos e tinha o apoio direto da Ajuda à Igreja que Sofre foi recebido de uma forma extraordinária. Extraordinária e podemos até dizer, posso até dizer de uma forma excelente, não é? Deste saber que o Santo Padre, mais uma vez, volta a alertar a comunidade internacional para esta questão, para este drama dos cristãos perseguidos no mundo, porque as suas palavras são, de facto, este testemunho necessário e precioso para que continuemos neste trabalho de defesa dos mais necessitados, dos mais perseguidos, por causa da sua fé. E isto é a Igreja que sofre. Vamos já ver daqui a nada este vídeo do Papa, mas antes só dizer que esta iniciativa é um sucesso, contando-se com milhões de pessoas a seguir todos os meses estas mensagens de vídeo do Santo Padre. Sim, Paulo, são mesmo milhões e a Rede Mundial de Oração do Papa calcula que este vídeo do Papa, que é traduzido em 10 idiomas, seja visto por cerca de 30 milhões de pessoas. O vídeo do Papa, como esta iniciativa é conhecida, foi lançado em janeiro de 2016 e é um projeto da Rede Mundial de Oração do Papa, do Apostolado de Oração, e tem como protagonista o próprio Santo Padre. Este mês é sobre os cristãos perseguidos.
Quizás nos cueste creerlo, pero hoy hay más mártires que en los primeros siglos. Son perseguidos porque a esta sociedad le dicen la verdad y anuncian a Jesucristo. Esto sucede especialmente allí donde la libertad religiosa todavía no está garantizada. Pero también en países que en la teoría y en los papeles tutelan la libertad y los derechos humanos. Recemos para que las comunidades cristianas, en especial aquellas que son perseguidas, sientan la cercanía de Cristo y tengan sus derechos reconocidos. Exemplo bem recente da violência que é exercida sobre os cristãos foi o assassinato do padre espanhol António César Fernández no passado dia 15 de fevereiro no Burkina Faso. Um dos responsáveis pelos projetos da AIS em África, Rafael Daqui, fala mesmo numa situação preocupante. Já vamos comentar as suas palavras. Para já, vamos em 2 momentos apenas rapidamente recordar o que é que aconteceu com este sacerdote. Bom, Paulo, em consequência de um ataque realizado por cerca de 2 dezenas de homens armados a um posto de controle da fronteira entre o Burkina Faso e o Togo, foi então assassinado a tiro este padre, este missionário espanhol, salesiano, António César Fernández, de 72 anos de idade. Este assassinato está a alarmar a comunidade cristã, pois revela o aumento da violência jihadista neste país. Rafael Daqui, responsável, que eu falei há pouco, dos projetos da Fundação AIS para esta região de África, para ele é realmente preocupante constatar que os ataques de grupos radicais estão a atingir já o sul do país, mais perto da fronteira, Catarina, com o Ghana e com o Togo. Sim, Paulo, e ele usa uma expressão que revela de facto a dimensão deste problema. E segundo o Rafael, portanto, parece que os terroristas e os guerrilheiros estão a tentar cercar as fronteiras do Burkina Faso e do Togo, e isto é algo é novo e é realmente alarmante. Foram estas as palavras do responsável por estes projetos nesta área de África. Outros testemunhos falam mesmo também em igrejas já reféns da violência, com paróquias com as portas fechadas por causa do medo dos ataques, por causa dos terroristas. E um desses testemunhos, Catarina, é do Padre Lompo. Sim, o Padre Lompo, Paulo, que é da Diocese de Fada Ngurma, que nos disse que há várias igrejas que se viram forçadas a fechar as portas porque os grupos jihadistas atravessam as aldeias e ameaçam os habitantes e exigindo que eles se convertam ao islamismo. E como consequência deste clima de intimidação que existe, muitos cristãos ficaram aterrorizados e fugiram. E este padre, o Padre Lompo, acrescenta ainda que uma congregação de irmãs também teve que fechar as portas e fugir exatamente por este mesmo motivo. Regressemos então ao caso do missionário espanhol assassinado no dia 15 de fevereiro. Para Rafael Daqui, responsável, como disse, dos projetos da Fundação AIS nesta região africana, é chocante receber a notícia de que um homem bom foi morto desta maneira. Exatamente, Paulo, e ele diz mesmo que é especialmente chocante perceber que um homem, que foi um padre, que foi atacado, que deu a vida pelo desenvolvimento desta região, que trabalhou com os jovens, portanto é um homem que amou este país, o Burkina Faso, e que neste país o trabalho social que a Igreja Católica, que a Igreja faz, é fundamental para o desenvolvimento das áreas da educação e da saúde e que foi aberta a toda a população, não apenas aos cristãos, como é óbvio. Segundo a agência de notícias Associated France Press, mais de 300 pessoas foram mortas já no Burkina Faso só nos últimos 4 anos em consequência de ataques jihadistas. O padre salesiano espanhol, que foi alvejado 3 vezes, estava no regresso à sua comunidade depois de ter assistido em Lomé, no Togo, à primeira sessão do capítulo inspetorial salesiano da África Ocidental Francófona. Tinha, como já dissemos, 72 anos de idade. Vamos agora recordar este padre, este missionário assassinado apenas por ser sacerdote, apenas por ser cristão numa região predominantemente muçulmana. Um trabalho dos nossos colegas do Rome Reports. O missionário salesiano espanhol António César Fernández foi morto a tiro na tarde de 15 de fevereiro, numa emboscada de um grupo jihadista a 40 km da fronteira sul do país. 5 outras pessoas morreram juntamente com ele. Alguns dias antes, o padre António disse nesta mensagem em vídeo como estava orgulhoso da sua vocação. A vocação salesiana
A vocação salesiana é uma graça do Senhor, uma série de graças entrelaçadas, umas nas outras. Então tudo o que posso dizer é que recebi muitos benefícios do Senhor. O padre António César nasceu em Córdoba, Espanha. Ele era missionário em África desde 1982. Foi diretor e pároco na sua comunidade em Ogundagao, na Burkina Faso. Tinha 72 anos, dos quais 55 de vida religiosa. A congregação recebeu muitas mensagens lamentando o atroz assassinato. Até mesmo o primeiro-ministro de Espanha mostrou as suas condolências no Twitter. O padre António César junta-se a tantos outros mártires da Igreja. Um homem que dedicou a sua vida a ajudar os mais desfavorecidos em África, que ele considerava a terra dos seus sonhos. Vamos continuar por África. Da Costa do Marfim chega-nos a notícia da profanação de igrejas, o que obrigou à tomada de medidas de proteção. Estamos a falar na diocese de Yopougon, perto de Abidjan. Precisamente, Paulo, de facto, a diocese de Yopougon, perto de Abidjan, tem sido alvo nos últimos tempos de diversos atos de vandalismo com a profanação de igrejas. E segundo nos relatou o bispo local, Dom Jean Salomon Lesoutier, o primeiro caso, não é? Ou o primeiro episódio aconteceu na véspera das celebrações do Natal, na paróquia de São João Batista, onde os agressores então atacaram a igreja de Nossa Senhora do Mar, na cidade de Ndjem. O segundo episódio, disse este bispo, teve como alvo as Irmãs da Cruz e da Paixão, que são da paróquia de São Bernardo de Dapu-Doumé, a cerca de 10 quilómetros de Abidjan. E ele diz-nos ainda que tanto a custódia com a hóstia no interior foi também roubada. Estes atos de vandalismo ocorreram num curto espaço de tempo, entre dezembro passado e este mês de fevereiro já deste ano, o que para o bispo Lesoutier é um sinal preocupante que obriga a Igreja a tomar medidas de proteção. Apesar da Costa do Marfim estar a viver dias relativamente calmos no que diz respeito à convivência entre religiões, a verdade é que há sinais de uma crescente influência islamita no país, Catarina. Sim, Paulo. De facto, Dom Inácio Bessi Dogbo, que é bispo da diocese de Katiola e presidente da Conferência Episcopal da Costa do Marfim, afirmou à Fundação AIS que, ultimamente, estão a surgir tendências islamitas vindas de outros países como o Mali e a Nigéria e que isso poderá traduzir-se num cerco intimidatório à comunidade cristã. Um cerco intimidatório que se traduz de que forma? Bom, Paulo, para Dom Inácio Dogbo, estes sinais podem ser vistos, por exemplo, nos esforços para garantir mais casamentos entre homens muçulmanos e mulheres cristãs, porque neste caso depois as mulheres são obrigadas a converter-se e as crianças receberão uma educação também muçulmana. Este prelado também nos disse que, por exemplo, há muitos empresários de Marrocos que começaram a investir na Costa do Marfim, mas que privilegiam apenas os parceiros muçulmanos. E, portanto, segundo este bispo, Paulo, há também ainda uma tentativa crescente de aliciamento de jovens cristãos que devem converter-se ao Islão em troca de trabalho. De facto, podemos dizer que a influência do Islão parece estar a crescer na Costa do Marfim, ao mesmo tempo que a Igreja Católica enfrenta grandes dificuldades materiais. Diz Dom Inácio Dogbo que quando viaja pelo país vê muitas mesquitas recém-construídas à beira das estradas, enquanto que as nossas igrejas e capelas, e estou a citá-lo, estão frequentemente em péssimas condições. Este prelado considera que a única forma de se fazer frente a esta avalanche islamita é apoiar a formação de sacerdotes, de religiosas, de catequistas. E para isso, ele conta com a ajuda da Fundação AIS. Na qualidade de bispo de Katiola, gostaria de agradecer a ajuda à Igreja que sofre, que tem secretariados em todo o mundo, principalmente em muitos países da Europa, por tudo aquilo que faz pelos jovens, pelas igrejas de África e outros lugares. Muito obrigado por todo este trabalho. Quero também agradecer aos benfeitores que repartem generosamente dos seus bens para ajudar a construir igrejas, casas paroquiais, seminários e também para estipêndios de missa. Continuando por África, vamos agora até Moçambique. Há algumas semanas que temos vindo aqui a escutar uma entrevista gravada na sede internacional da Fundação AIS, na Alemanha, a Dom Adriano Langa, o bispo de Inhambane. Depois de ter sido convidado a visitar Moçambique, o Papa Francisco disse que sim,
que iria, embora ainda não tenha havido qualquer confirmação oficial. Nesta entrevista à Fundação AES, o Bispo de Inhambane falou também dessa tão desejada visita do Santo Padre ao seu país. Sobre a visita do Papa, há que dizer isto. A Conferência de Moçambique, antes da ida do presidente, do nosso presidente para Roma, já tinha feito um convite ao Santo Padre, que não chegou a ser respondida até que o presidente foi lá. E então, depois chegou a visita de Sua Excelência, o Presidente da República. E é aí que aparecesse uma reação, uma resposta, que parece uma resposta. Digo parece porque ainda não nos veio por canais oficiais. E, de facto, quando também nós começamos a ouvir da imprensa, e por isso, enquanto é a imprensa que fala, a gente não fica a saber que há qualquer coisa, mas o que é realmente certo a gente não pode ter certeza, porque a imprensa, a sua arte é de falar, e fala e diz muitas coisas. E é verdade que depois, estivemos com Sua Excelência, o Presidente da República, ele confirmou isso, mas ainda nós não, pelo menos eu até hoje, ainda não recebi uma confirmação de quem de direito, porque a visita do Papa tem canais próprios para ser comunicada, pelo menos para a Igreja. Mas, de facto, a expectativa é maior, a expectativa já que os meios administrativos, ou seja, a Presidência da República, a imprensa, diz que o Papa vem, e então toda a gente está nessa expectativa. E porque nós gostaríamos de ver o Papa em Moçambique, e já o tivemos em 88, com o falecido, já vamos dizer que falecido, é São João Paulo II. E gostaríamos de ter esse desejo já há muito que nós gostamos que se repetisse para nós. E então nós estamos todos à espera, de fato, da confirmação para a gente também se mexer, para também preparar os cristãos. E que isso é o nosso desejo. Quem que não deseja o Papa na sua terra? E também nós. Portanto, o governo quer, também nós queremos. Nós queremos, também o governo quer. Só que queremos que as coisas sigam os carris, sigam os caminhos próprios. Da sonhada e desejada visita do Papa Francisco a Moçambique, vamos agora para a República Centro-Africana, que o Papa visitou em novembro de 2015. E falamos deste país por causa de uma entrevista que Dom Juan Aguirre, o bispo de Bangassou, concedeu ao jornal espanhol Alfa e Ômega. Uma entrevista forte, que é também um grito de alerta. Diz este lado que o país está a ficar nas mãos de jihadistas e que as potências estrangeiras estão a saquear, Catarina, os recursos naturais. Paulo, é uma crítica frontal, não é, deste bispo aos acordos firmados, aos acordos de paz recentemente firmados entre o governo da República Centro-Africana e 14 grupos armados que têm mantido o país numa situação de guerra civil. Portanto, este bispo diz que estes grupos são compostos por assassinos e que deveriam estar no Tribunal Penal Internacional. E, no entanto, acrescenta ainda o bispo, querem dar-lhes o prémio de serem ministros. Querem dar-lhes o prémio por causa das negociações. Exato. As negociações a que Dom Juan Aguirre se refere têm sido levadas a cabo na Etiópia e no Sudão e visam, portanto, o fim do conflito bélico que tem oposto essencialmente grupos de muçulmanos, os Seleka, e grupos de autodefesa, os Anti-Balaka. Nesta entrevista, o bispo é muito crítico em relação a alguns países que parecem estar mais interessados nos recursos naturais do que, de facto, na defesa das populações. Sim, Paulo, e aliás o bispo recordou ainda que em janeiro o Conselho de Segurança da ONU abriu as portas para um afrouxamento do embargo às armas à República Centro-Africana com o objetivo de permitir o reforço das forças armadas deste país no combate aos grupos guerrilheiros. No entanto, o Dom Juan Aguirre receia que alguns países, como o Paulo acabou de referir, nomeadamente a Rússia e a China, possam vir a explorar os recursos naturais da República Centro-Africana.
Em entrevista no ano passado a Alexandre Varela, jornalista da TV Catequista no Brasil, uma TV que tem o apoio da Fundação AIS, Dom Juan Aguirre explica de forma muito simples o que se está a passar na República Centro-Africana. Na verdade, diz ele, não existe nenhuma verdadeira guerra entre religiões, mas trata-se sim de um país muito rico que está a saque. E quem sofre são os pobres. La República Centroafricana, que es un país grande en el corazón de África. África es un continente con 53 países. Centroáfrica está en el corazón de África. Y es un país con muchos minerales, con mucha riqueza mineral, como otros países del Congo, o el Malí, o el Níger, o el Chad. En Centroáfrica hay oro, hay manganeso, hay cobalto. Cobalto es el mineral del mañana de las baterías. Hay diamantes, hay petróleo. Entonces son los países en el corazón de África que ahora mismo son muy apetecibles y muchos países del mundo los están mirando como depredadores para ir a por ellos. Ahí está la base de todo lo que les voy a contar. Porque Centroáfrica hoy es un país que está en guerra civil, una guerra civil a baja intensidad. Centroáfrica es un país que no tiene salida al mar, que depende todo de los demás. Entonces Centroáfrica está ahora mismo siendo un país agredido por países del norte, del Chad, del Golfo Pérsico, países del petrodólar. Esos países están agrediendo ahora a los países que están en el corazón de África, sobre todo para agarrar sus minerales. Y esto ellos lo están haciendo presentándolo como una guerra de religiones, musulmanes contra no musulmanes. Y esto no es verdad, esto es una pantalla de humo. La verdadera realidad son países que quieren agarrar todos los minerales, la riqueza natural de un pueblo. Entonces hoy Centroáfrica es un gobierno fallido porque es un gobierno que no funciona, porque es un gobierno que no controla el 80% del país, no controla. Y es un país en donde todos los diferentes ministerios gubernamentales no funcionan, donde no hay seguridad social, donde no hay ayuda ninguna a los pobres, donde los pobres están completamente abandonados. Un país donde hay una impunidad completa. Se puede matar a quien tú quieres sin ser molestado. La muerte está muy barata. Y es un país en donde han entrado desde el norte mercenarios. Mercenarios que no hablan la lengua nacional de Centroáfrica, que es el francés o el sango. Entonces ellos hablan en árabe. Han llegado desde el norte mercenarios del Chad y del Sudán y han puesto Centroáfrica patas arriba. Agora vamos até à China, pois foram inauguradas as novas instalações da Universidade de São José, em Macau, a única universidade católica existente em toda a China. E porque o arcebispo Ante Yozik, o representante do Vaticano em Hong Kong, desde há uma década, foi colocado agora como núncio apostólico na Costa do Marfim e deu uma entrevista em que fez como que o balanço destes anos todos num lugar privilegiado de observador das questões da Igreja desta região da China. Sim, Paulo, de facto foram 10 anos à frente dos destinos da missão da Santa Sé neste país e agora o arcebispo Dom Ante Yozik concedeu então uma entrevista ao Sunday Examiner, portanto o semanário inglês da diocese da antiga colónia britânica, e fez um balanço positivo do tempo em que foi de facto o representante do Papa na República Popular da China. Citado pelo jornal O Clarim, que é o órgão oficial da Diocese de Macau, o arcebispo Yozik é referido também como um dos estrategas do acordo histórico firmado em setembro do ano passado entre Pequim e a Santa Sé. Sim, Paulo, nesta entrevista e revelando otimismo, portanto, o arcebispo referiu que a Diocese de Hong Kong tem assumido o papel de ponte para a Igreja na República Popular da China, porque tem organizado muitas atividades e também por facultar programas de formação para muitos sacerdotes e para irmãs do continente, e sublinhou também a sua satisfação por isso.
por ter também esta oportunidade de estar a trabalhar em prol da Igreja de Hong Kong, de Macau e da China continental. E concluiu ainda que a fé é forte e a Igreja está a crescer nesta parte do mundo. Nessa entrevista, ele afirma também que dentro em pouco tempo haverá novidades sobre o nome do novo bispo para Hong Kong. Sim, Paulo, de facto, desde o falecimento a 3 de janeiro passado, Dom Michael Young, portanto, a cadeira episcopal da Diocese de Hong Kong está vaga, como sublinhou Dom Yan Tiozik, e a escolha do novo titular é da exclusiva responsabilidade do Santo Padre. Portanto, e não havendo qualquer interferência por parte das autoridades de Pequim. Mas quanto a nomes, não pôde adiantar nada, como é óbvio, mas referiu que o nome do novo bispo, o novo responsável pela Diocese de Hong Kong, será conhecido por alturas da Páscoa. Como referi há pouco, no fim de semana passado, houve a inauguração das novas instalações da Universidade Católica de São José em Macau, cerimónia que contou com a presença do cardeal Fernando Filoni, prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos, e na próxima semana contamos ter um trabalho sobre esta visita. Para já, e ainda sobre Macau, dizer que este é um território pequeno, único na imensa China. A presença portuguesa continua visível, por exemplo, nos nomes das ruas, na arquitetura colonial, no ordenamento jurídico e, talvez o mais importante, na liberdade de expressão, que se traduz também na liberdade religiosa. Há pouco mais de 2 meses, neste enclave historicamente cristão no Oriente, celebrou-se o Natal e dias depois as ruas voltaram-se a engalanar para que todos pudessem festejar o Ano Novo Chinês. O nosso correspondente em Macau, o jornalista José Miguel Encarnação, conta-nos como foi. À semelhança do que acontece no Brasil, em África ou na antiga Índia portuguesa, Macau não é exceção no que respeita às tradições católicas. 19 anos após a transferência de soberania de Macau para a República Popular da China, as várias comunidades de língua portuguesa e também parte significativa da comunidade chinesa participaram nas diversas atividades e celebrações religiosas realizadas pelo Natal. No Semanário Católico de Macau, o bispo Dom Stephen Lee encorajou os fiéis a rezarem especialmente pelos jovens e pela pastoral juvenil, bem como a prestar uma atenção especial aos jovens que vivem ao nosso redor. Este cuidado especial para com os mais novos prende-se com o facto do bispo de Macau ter lançado no final de 2018 o Triênio da Juventude, que decorre desde 1 de janeiro deste ano até 31 de dezembro de 2021. Na mesma semana em que Dom Stephen Lee se dirigiu aos fiéis, na Associação dos Aposentados Reformados e Pensionistas de Macau, Fernando Nascimento, Rafael Afonso e Jacinta Noronha partilharam com o jornalista Marco Carvalho as suas vivências numa quadra que já juntou à mesma mesa várias gerações de macaenses. Hoje, devido à globalização do fenómeno da imigração, a realidade é bem diferente, mas os filhos da terra que ficaram em Macau continuam a ser portadores da chama acesa pelos primeiros padres missionários que aportaram no território há mais de 4 séculos. A prová-lo esteve novamente a forte afluência da comunidade maquense à Missa do Galo, celebrada na Sé Catedral e nas missas do dia de Natal das várias paróquias da cidade. E se também não católicos se juntam ao Natal, ainda que encarando a quadra apenas como mais um pretexto para os pais conviverem com os filhos, a Igreja Católica, por sua vez, associa-se às celebrações de Ano Novo Chinês, que este ano teve lugar no início de fevereiro. No passado dia 5 de fevereiro, Dom Stephen Lee celebrou missa na Sé Catedral, dedicada a Nossa Senhora da China, sendo que após a Eucaristia foram rebentadas as bombinhas típicas da época e realizou-se a tradicional dança do leão no adro da Igreja. Se o acordo recentemente assinado entre o Vaticano e a China não vier a produzir efeitos práticos, não será certamente por falta de vontade das gentes de Macau, sejam elas católicas ou não católicas. Depois de Lisboa, o relatório da Fundação AES sobre a liberdade religiosa no mundo tem vindo a ser apresentado em várias dioceses e vai ser assim pelo país todo. Foi já o caso do Porto, de Leiria Fátima e desta semana de Évora. Na altura da apresentação do documento em Leiria Fátima, o cardeal António Marto concedeu-nos uma pequena entrevista em que falou sobre o drama da perseguição religiosa no mundo, nomeadamente aos cristãos, e sobre a importância do trabalho da Fundação AES no apoio a essa igreja que sofre. Vamos agora conferir a sua resposta. Esse trabalho, portanto, é uma expressão da Igreja e por isso é que ela é pontifícia, não é de um só país, de uma conferência episcopal de um país, é da Igreja inteira, assumida pelo próprio Papa, que
digamos, faz este trabalho de organização do apoio da solidariedade em todas as suas dimensões, não? Aos cristãos que vivem nestas condições adversas, quer por esta solidariedade e de dar a conhecer também e sensibilizar quer os que estão dentro da Igreja, quer mesmo até os de fora da Igreja, e dar-lhes todo o apoio também económico que precisam, porque muitos deles são expulsos do seu país, ficam sem casa, sem bens, e precisam mesmo as igrejas, a nível de igrejas minoritárias de determinadas religiões, e que precisam de um apoio de subsistência para alimentar a fé das comunidades. Portanto, só merece também todo o nosso apoio. No maior país muçulmano do mundo, a Indonésia, existe uma pequena ilha onde há ainda vestígios da presença portuguesa. Desses tempos coloniais ficaram palavras soltas, expressões que são ainda usadas no dia-a-dia, nomes de pessoas e a religião. Na Ilha das Flores é possível escutar ainda em português, como se fosse uma ladainha, as orações do Pai Nosso e da Ave Maria. E nesta ilha, quase que um enclave cristão no meio do mundo islâmico, duas mulheres consagraram as suas vidas a Deus. Vamos agora conhecer, com a ajuda da Pilar Rocha, a história das irmãs Maria Erna e Luísa Maria. A Indonésia é o maior país muçulmano do mundo. No entanto, há um lugar, uma pequena ilha, onde a maioria dos seus habitantes são cristãos. Na Ilha das Flores, a memória dos tempos coloniais, quando os portugueses se estabeleceram na região, continua bem viva, em palavras do dia-a-dia e, acima de tudo, na vida religiosa. As irmãs Maria Erna e Luísa Maria são a expressão viva de como a mesma vocação de fé pode levar-nos a trilhar caminhos tão diferentes. Maria Erna pertence à congregação das Irmãs Filhas da Rainha do Rosário. A casa destas irmãs, em Larantuka, fica numa das extremidades da ilha. A congregação foi fundada em 1958 e tem um carisma muito simples: trabalhar junto dos mais pobres da sociedade, sempre invocando a proteção de Nossa Senhora. A irmã Maria Erna não tem mãos a medir. São muitas as raparigas que procuram seguir o exemplo das filhas da Rainha do Rosário, entregando também as suas vidas a Deus através da missão junto dos mais humildes, dos mais pobres. Elas querem tornar-se religiosas, em primeiro lugar, para servir os mais necessitados, explica. Depois querem estar perto de Jesus e querem amar os pobres, tal como Jesus fez, e é por isso que escolheram uma congregação que, por si, já é pobre. Materialmente pobre, claro. As irmãs vivem da generosidade dos habitantes das Flores. A ilha é muito bonita, carregada sempre de uma vegetação densa, esconde muitas vezes casebres humildes, pessoas que precisam de ajuda. E as irmãs fazem-se todos os dias ao caminho para junto dessas famílias. Na outra ponta da ilha, em Roteng, numa casa escondida na vegetação exuberante, vive a irmã Luísa Maria. O nome é demasiadamente português para um rosto tão oriental. Ela está quase sempre a sorrir. Ao contrário das filhas da Rainha do Rosário, a congregação de Luísa Maria é contemplativa. As servas do Espírito Santo da adoração perpétua passam horas do dia em oração, meditação e trabalho. Antes de entrar no convento, diz a irmã Luísa Maria, senti tão imensamente o amor de Deus por mim que quis fazer o que Ele queria de mim. Esse chamamento para uma vida religiosa levou até à casa onde as irmãs usam um invulgar hábito cor-de-rosa. O que fazemos é rezar diariamente. Rezamos pelas vocações, não só para a nossa congregação, mas para toda a Igreja. É realmente o Espírito Santo que nos envia vocações. Um muro separa a casa do resto da ilha, mas para as irmãs é apenas um pormenor, uma parede invisível onde elas conseguem abraçar o mundo inteiro, mesmo quando estão de olhos fechados, com as mãos juntas, de joelhos em meditação. Do lado de fora, dos muros do convento, as pessoas escutam os mesmos pássaros que as irmãs, e a chuva e o sol são iguais, tal como o vento. O muro é apenas um pedaço de nada, que não impede que aquelas mulheres, aquelas irmãs, abracem e amem a humanidade inteira, com a mesma convicção amorosa com que as filhas da Rainha do Rosário batem à porta das casas mais humildes da Ilha das Flores, levando-lhes sorrisos enamorados de Deus, pois fazem-no sempre em nome do Pai.
Agora vamos até à Síria. Numa pequena vila relativamente perto da fronteira com o Líbano, a vila de Cara, vive uma jovem freira portuguesa, a irmã Miri. Hoje a irmã Miri vai fazer-nos um retrato de um momento histórico vivido ali na região, na vila de Saadad, com uma celebração eucarística pela unidade dos cristãos. Mesmo com algum atraso, gostaria de vos contar o que aconteceu no dia 25 de janeiro. Nós tínhamos depois lançado esta iniciativa de ir até Saadad e lá na igreja siriaca ortodoxa, numa das igrejas dessa vila cristã tão antiga, fosse celebrada uma missa para a intenção da unidade dos cristãos. Estiveram presentes o padre siriaco-católico de Saadad, que serve os poucos cristãos siriacos católicos que existem em Saadad, contra a grande maioria que é siriaca ortodoxa. E estava também o padre Mihail, que nós conhecemos bem, siriaco ortodoxo. E foi, na verdade, uma missa cheia de graça, em que pela primeira vez da história, disseram-nos, pela primeira vez em Saadad foi celebrada uma missa em que os dois padres do rito católico e do rito ortodoxo celebraram juntos, e na qual reafirmaram a crescente vontade do clero aqui local da unidade. E foi nesse dia também que começou de novo uma nova amizade com os siriacos católicos, que vieram depois aqui a fazer um retiro ao mosteiro, uma cerca de 20 jovens. O padre siriaco católico dizia: nós propusemos ao bispo, queremos celebrar a Páscoa juntos, estamos cansados de ter de celebrar separados, mas ainda qualquer coisa que é um bocadinho cedo, ainda a abertura não é suficiente. Não havia muita gente, era só as pessoas que sabiam do assunto. Foi sobretudo mais este momento histórico dessa celebração e da vontade da unidade. E este é, em todo o tempo, uma grande intenção de oração. Depois da crónica da irmã Miri, vamos até ao Vaticano novamente, agora para lermos algumas das mensagens que o Santo Padre nos enviou quase todos os dias nesta semana através da internet. Há pouco tivemos os vídeos do Papa, agora vão ser os tweets do Papa Francisco. O nosso programa chegou praticamente ao fim. Tempo apenas para duas breves notas. Dar conta aos nossos telespectadores do desafio do mês de março e para lembrarmos que todos temos uma forma simples, prática e gratuita para ajudar a AIS através da doação de 0,5% do nosso IRS. Para já, vamos ao desafio do mês. Um desafio que nos vai levar novamente até à Síria, mas desta vez até a Alepo. É a campanha Uma Gota de Leite, que continua, Catarina, a ser tão necessária. É verdade, Paulo, de facto os combates terminaram, não é, em Alepo, mas a verdade é que a população continua numa situação dramática, em que está em bairros sitiados, com ausência de tudo, onde falta tudo, desde medicamentos, desde alimentação, desde roupa, desde combustível, desde até a água e, claro, é este tão essencial o leite para o desenvolvimento das crianças. A Fundação AIS recebeu novamente, por isso trazemos aqui
esta campanha. Já falámos disto aqui várias vezes. A Fundação AES recebeu novamente pedidos de ajuda e, neste caso, trata-se mesmo de um pedido de ajuda muito, muito urgente. É verdade, Paulo, é mesmo muito, muito urgente este pedido, porque a situação na cidade continua muito dramática e, portanto, são cada vez mais as famílias que necessitam de ajuda alimentar para conseguir sobreviver e que não têm qualquer forma para comprar leite para os seus filhos, para as suas crianças. E, por isso, a nossa ajuda continua a ser fundamental para que haja este desenvolvimento normal dentro do possível para estas crianças. E, por isso, deixo aqui um apelo muito, muito forte a quem nos está a ver lá em casa, que é não deixar para amanhã de deixar de ajudar estas crianças. Portanto, esta campanha tem um nome muito sugestivo, que é Uma Gota de Leite para Alepo, e, de facto, cada um de nós, Paulo, pode contribuir com uma gota de leite. E todas as nossas gotas juntas vão dar, de facto, a possibilidade a estas crianças de Alepo para que possam crescer, para que se possam desenvolver dentro da normalidade, podemos dizer desta forma. Portanto, quem nos está a ver neste momento, desafio a ligar-nos, o nosso telefone está a passar neste momento, ligue-nos, pergunte mais informações sobre esta campanha e ajude-nos, de facto, a ajudar estas crianças através desta campanha Uma Gota de Leite para Alepo. Muito obrigada. Muito bem. Reine Aftim é uma mãe síria que tem sido ajudada pela Fundação AES em Alepo, precisamente em relação a esta campanha. Vamos agora ver o seu testemunho. Okay, my name is Rana Aftim. I'm married and this is O meu nome é Reine Aftim. Sou casada e este é o meu filho Mário. Vimos aqui todos os meses para vir buscar leite para o meu filho. Este é um projeto muito importante e eu agradeço o vosso apoio. O leite é muito necessário para as crianças, mas é muito caro no mercado e aqui recebemos-lo de graça. Mais uma vez, obrigada. Milk is very necessary for children and it's very expensive in market and here we get it for free. So thank you again. Bom, a outra nota para os nossos telespectadores, mesmo a fechar o programa, e depois desta campanha, não se esqueça, Uma Gota de Leite para Alepo, para as crianças de Alepo, a outra nota é para recordar que com uma simples cruzinha é possível ajudar a Fundação AES e não custa mesmo nada. Nada mesmo, Paula. Custa apenas fazer a tal cruzinha na nossa declaração de IRS e pronto, desta forma já estaremos a ajudar a Fundação AES. Nós temos falado aqui hoje, em concreto, de vários países, Paulo, de várias situações de cristãos que necessitam da nossa ajuda rapidamente e, portanto, ao colocarmos esta cruz na nossa declaração de IRS, portanto, doarmos 0,5% do nosso IRS, já estamos, de facto, a ajudar cada um destes projetos que mencionámos aqui hoje no nosso programa. E, portanto, é preciso não nos esquecermos, quando estivermos a preencher a nossa declaração de IRS, colocar os tais 0,5%, a tal cruzinha, para doarmos os 0,5% para esta igreja perseguida, para estes projetos de apoio aos cristãos perseguidos. E isto, Paulo, como dizia há pouco, não custa nada, é uma forma gratuita de ajudar e, de facto, já estaremos, ao colocar esta cruz, estaremos, de facto, já a fazer a diferença e a ajudar estes projetos da ajuda à igreja que sofre. Muito bem, obrigado uma vez mais. E com estes dois desafios, uma gota de leite para as crianças de Alepo, não se esqueça, uma gota de leite para as crianças de Alepo e a cruzinha para o IRS, chegamos ao fim do nosso programa. Despeço-me com amizade, em nome de toda a equipa que pensou, que produziu e que levou até si esta Igreja no Mundo Magazine. Até à próxima semana, até o próximo programa, se Deus quiser.